através dessa parceria da Apex Brasil com a Microempa, né? A Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e a Microempa é a Associação de Empresas de Pequeno Porte do Nordeste do Rio Grande do Sul. Então, nessa capacitação, nessa edição do programa PIEX, nós temos aí a meta de capacitar 155 empresas no total do convênio. Hoje nós recebemos o 120º termo assinado, né? 120 empresas já participando aí do PIEX. Então, ainda temos mais 35 vagas, né? Já temos algumas empresas em negociação, em estado avançado aí de negociações para participar do programa. Então, praticamente ainda temos umas 30 vagas para participação do PayEx. E gostaria de convidar vocês todos, né, que, enfim, tiverem interesse em conversar um pouquinho mais aí sobre PayEx, sobre MicroEx, que nós temos o núcleo de exportadores da Microempa, né? Temos diversos projetos em andamento, diversos parceiros. Fiquem bem à vontade aí para nos procurar. Daqui a pouquinho eu vou botar aqui no chat os nossos dados de contato, né? Então, estamos à disposição aí de portas abertas para receber vocês. Antes de iniciar, né, a nossa capacitação com a Ariane, hoje eu queria agradecer novamente a todos que estão fazendo parte aí do programa PayEx, né, especialmente os nossos técnicos, que estão aí na linha de frente, enfim, em contato com as empresas no dia a dia, né, estão fazendo um excelente trabalho, tanto no que diz respeito aí a metas, né, que estamos sempre em dia com as metas estabelecidas pela Apex, mas muito importante no que diz respeito também a operações de exportação que estão sendo realizadas, né, os projetos que estão andando aí, por exemplo, participações em feiras, missões, rodadas de negócios, né? E aqui eu queria abrir um parêntese, né, parabenizar o Juliano da Mafer, que está com a gente aqui hoje também, que vai participar de uma feira em Hannover, na Alemanha, né? Foi selecionado para participar aí de um projeto, uma missão internacional do Sebrae, né? O Juliano passou pelo PayEx, é o nosso coordenador do MicroEx, aí do núcleo de empresas exportadoras, né, participando ativamente aí no dia a dia, enfim, das exportações e do núcleo, né, do MicroEx. Então, Juliano, parabéns, né, uma boa feira para ti lá na Alemanha, e depois tu volta aqui para contar para a gente como é que foi lá. Queria também agradecer, né, aos técnicos, aos palestrantes, a Iane, que vai conversar com a gente, enfim, todos os palestrantes que já vieram no passado e que ainda vão vir durante esse ano aqui. Cada mês nós temos pelo menos uma capacitação coletiva que serve aí para complementar, né, os conhecimentos que são passados diretamente dos técnicos para as empresas. E também, né, gostaria de pedir para vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos para tratarmos aí nessas capacitações, vocês podem ficar bem à vontade, indicar pessoas, empresas, escritórios, enfim, assuntos que vocês gostariam que fossem tratados, né? Nós vamos, enfim, analisar essas possibilidades e ver aí se a gente faz contato com essas pessoas para as próximas capacitações. Lembrando, né, pessoal, que existem essas diversas ferramentas aí à disposição para quem está buscando a internacionalização, né, que, né, a gente já comentou, os parceiros, a Apex, o Sebrae, enfim, a Microempa, existem diversas ferramentas e instituições à disposição, mas sempre é importante lembrar que é um papel do empresário, né, das empresas, buscarem essas informações, buscarem se capacitar, tá inteirado, inserido nesse dia a dia do comércio exterior e estar preparado para as oportunidades, né, e fazer também as suas oportunidades, que é o caso aí do Juliano, né, que está aí nos acompanhando e está indo lá para a Alemanha em abril. Então, pessoal, fiquem à vontade depois para nos contatar, vamos botar os dados aqui em seguidinha. Quero convidar vocês todos também aí para participar da próxima capacitação coletiva, que vai ser em dia 23 de março, deixa eu só achar aqui, dia 23 de março, com o Carlos Bruno da Silva, especialista em investimentos em desenvolvimento de negócios internacionais na Sicredi Pioneira, que vai falar com a gente aí sobre as novas regulamentações do mercado cambial, né, o marco cambial que foi, enfim, inserido recentemente aí em janeiro, dia 23 de março, às 19 horas. Então, pessoal, né, dito isso, acho que podemos passar a palavra para a nossa convidada de hoje, a Iane. Eu gostaria só de fazer uma introduçãozinha aqui brevemente do currículo, depois até pedir para ela complementar, né, enfim, se apresentar para a gente. Mas a Iane Neitsky, depois Neitsky. Neitsky,
Ela, então, é graduada em Bacharel de Ciências Contábeis e licenciada no curso de graduação de professores pela Universidade Católica de Pelotas. Ela é pós-graduada com MBA Executivo em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Tem uma especialização em Controladoria pela Universidade de Caxias do Sul, especialização em Gestão e Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Uniftec. É contadora, consultora de empresas nas áreas contábil, com ênfase em controladoria, finanças, orçamentária, tributária e de custos. É sócia proprietária da Taura Consultoria Empresarial Limitada, professora universitária do Centro Uniftec, dos cursos de graduação, tecnólogo e de pós-graduação, e tem vivências em coordenação na Uniftec, na Faculdade Fátima, na Faculdade dos Imigrantes, Faculdade Anglo-Americana e Faculdade Ideal. Ela tem aí mais de 20 anos de experiência profissional, né? Atua ministrando palestras e cursos específicos para grupos de empresários da região da Serra Gaúcha, né? Como a ITEC, UX, o Sind Lojas, o Simplas, também no Uruguai, né? Proferindo palestras aí no Uruguai. Palestras no GTEC, no GPET, da Microempa, na SIC e a CISP, entre outros, né, Yane? Sinta-se à vontade, a sala é sua, e, por gentileza, se apresente para a gente, né, com um pouquinho... Então, obrigada. Pessoal, boa noite. Então, Gustavo, eu não teria feito dessa forma, eu teria reduzido bem, não tenho o que complementar aí, eu acho que foi bem, né, bem completo ali o que tu passou. Mas realmente, pessoal, eu tenho uma experiência já há algum tempo, né, e até que inicialmente queria agradecer a oportunidade novamente à Microempa de poder estar mais uma vez aqui com vocês, mas... hoje, especificamente, a gente vai trabalhar, então, ali sobre o assunto que o Gustavo havia me falado, né? Então, o que tu me pediu, né, Gustavo? Que a gente trabalhasse essa parte da contabilização, né? E a parte da tributação sobre as exportações. É uma parte, assim, ó, que a princípio parece simples, mas quando a gente vai olhar, né, principalmente a parte da contabilização ali, ela é bem complexa, tanto nas exportações quanto nas importações. E aí eu preparei um material para vocês em PowerPoint, então a ideia inicial era usar esse material, todo ele completo, onde tem toda a parte que vocês precisariam de embasamento teórico para fazer, para poder entender um pouco mais. Só que aí depois eu me dei por conta do seguinte, ó, com base no que eu conheço dos meus clientes, o que acontece sempre? Não adianta a gente, né, trazer algumas situações novas, ou contar alguma história, ou trazer conceitos, se a gente não consegue visualizar isso na prática, né? Eu vou falar para vocês que existem 3 tipos de tributações. Ok, todo mundo sabe, né? Mas como que é feito o cálculo? Qual é a diferença entre eles? Qual o impacto, né, desses diferentes regimes de tributação vão ter ali no meu resultado? E o que acontece é que, se a gente consegue fazer esse estudo, a gente consegue, inclusive, calcular melhor o nosso preço de venda, né? De forma até mesmo a ser mais competitivo no mercado. Não dependendo tanto, vamos dizer assim, dos incentivos fiscais, né? Então, o que eu montei? Eu montei um material no Excel, é um case, né? Bem simples, mas está completo. Parti de uma venda, né? Já concretizada. E aí, então, através desse case, eu vou trabalhar com vocês a parte da contabilização, e depois a parte da tributação, e depois a parte da análise, para que vocês consigam visualizar qual é o impacto, tá? Algumas coisas eu acabei definindo justamente para ter ali uma possibilidade de fazer um comparativo, mas eu vou explicando para vocês ali tudo como eu fui desenvolvendo, quando eu usei alíquotas 100%, quando eu coloquei alíquotas aproximadas, para ficar mais tranquilo para vocês, ok? Queria pedir para vocês assim, ó, que sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, né? Eu vou focar mais realmente na parte do DRE, que é onde eu trouxe todo o conteúdo aqui que a gente vai estar vendo, certo? A parte da contabilização, eu pelo menos vou passar um pouquinho mais rápido, mas se vocês quiserem que eu demonstre com mais, sabe, com mais calma, é só falar. Pode ser, pessoal?
Acho que a gente está em poucos, vocês podem, né? A Josi e o Gustavo também podem me ajudar, qualquer coisa, né? Que vocês sentirem que, né, que o pessoal está sentindo necessidade, quer voltar. Acho que, né, já ajuda bastante. Certo, pessoal? Posso compartilhar o material, então, com vocês? Sim, olha só. E se quiser, né, pessoal, botar as perguntas no chat aqui, depois a gente vai vendo, né, para responder. E se ficar alguma questão, depois a gente pode retomar, né, futuramente, passar respostas para vocês. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat aqui e vamos conversar. Uhum. Vocês estão enxergando o material que eu estou compartilhando? Sim. Sim? Sim. Tá. Sim. Então tá, legal. Então aqui o que a gente tem? A gente tem, na verdade, aquilo que foi trazido, né, como os pontos que a gente precisaria abordar, ajudando, então, aqui o grupo na parte da exportação. Então, os tipos de exportação de bens e serviços, eu vou falar sobre cada uma dessas situações aqui, usando lá o nosso material. Formas de exportação, então, exportação direta e exportação indiretas através das exportadoras, contabilização dessas exportações, no momento do reconhecimento contábil e também do reconhecimento fiscal, tributação nas exportações, ou seja, a gente vai dar uma olhada como tributa as exportações no lucro real, no lucro presumido e no simples nacional, como que é tratado, né, fiscalmente essas operações, quais são os tributos que são isentos, quais são os incentivos fiscais que o governo dá, para que as empresas possam, então, se tornar mais competitivas, tá? E a obrigatoriedade de pagamento e compensação. De um modo geral, é isso. Esse material aqui, eu vou disponibilizar para vocês, então, porque esse é o que está completo, tá? Eu não vou usar ele, eu vou usar o mais simples para ir fazendo o link. Mas esse daqui também ajuda vocês depois, caso vocês queiram dar uma olhada no material, tá? Eu vou pegar aqui... Oi, pode falar. Está aparecendo aqui, eu acho que é o 4º slide para nós. Não sei se era essa... Peraí. Aparece, começa no 7º item ali. E agora? Sim, agora tá aparecendo o case? Sim. Tá, então tá. Então, vamos lá. Eu vou botando sempre já, pessoal, porque eu gosto bastante sabe, falando e mostrando para vocês, tá? Então, o que é esse case? É muito simples, é uma exportação, né? Botei ali o nome companhia A para companhia B, e aqui eu trouxe para vocês os dados dessa exportação, para que a gente possa, então, fazer toda a parte da contabilização e a parte também ali da tributação, tá? Então, nós temos a empresa vendedora, que é a empresa A, temos a empresa compradora, que é a empresa B, essa que eu vou mencionar. A data da assinatura do contrato de venda, então, que foi 2 de janeiro de 2023. O valor da venda que eu coloquei em dólares, então 100 mil. A data da entrega do produto para o embarque, botei aqui um exemplo no Porto de Itajaí, em 16/1. A data efetiva do embarque, em 28 de janeiro, porque houve um atraso. A data do vencimento, ou seja, 20 dias após a data do embarque, dia 18/2, e a comissão ao agente de vendas no exterior, que vai ser, então, pago 1%, tá? Ele está bem completo, porque justamente para a gente ter algumas particularidades para chamar atenção mesmo, tá? Que tem data de entrega, tem data de embarque, tem data do vencimento, né? Então, são várias datas que a gente vai usar todas. Aqui embaixo, ó, eu coloquei, então, qual seria, né, o dólar nessas respectivas datas. Vocês vão observar que ele está bem pequenininho, ó, que não tem nada a ver com o dólar atual, né? Eu faço isso proposital, gente, porque senão eu coloco um dólar aqui, o pessoal fica indo lá, vendo se está certo. Então, as datas eu estou usando elas atuais, mas o valor aqui do dólar eu estou usando ele extremamente fictício, até para não dar um valor muito grande, tá? Então, esses dados aqui vão ser aqueles que nós vamos fazer as contabilizações, fazer a tributação, montando ali o DRE para que a gente possa, então, depois analisar. Qualquer coisa, vocês vão me perguntando. Vocês vão perceber lá no DRE que já tem gastos pré-definidos que eu preciso. Então, eu criei uma estrutura de gastos para a empresa. Qual é o planejamento desse case? Nós vamos usar uma empresa,
né? Que independente do tipo de tributação aqui, a gente vai simular, então, os resultados nas três formas de tributação que existem, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Então, para que eu pudesse fazer isso, eu criei alguns dados, são fictícios, né? De materiais diretos, de mão de obra, de gastos gerais de fabricação e de despesas com pessoal administrativas e comerciais. Esses dados eu volto a usar eles, não vou voltar nesse slide, mas eu vou falar sobre eles quando eu entrar no DRE. Aqui tem um resumo das contabilizações. Aqui eu vou parar um pouquinho, vou voltar e vou mostrar aqui para vocês. Ó. O que acontece, gente? Deixa eu ver se eu... Para aí. Eu voltei propositalmente, tá? Porque eu gosto de olhar, pelo menos fica melhor para mim. O que acontece? Na exportação, nós podemos ter vários momentos no decorrer desse processo de exportação que vão interferir tanto na parte contábil quanto na parte fiscal. Tá? Então, no nosso caso ali, o que aconteceu? No dia 16 de janeiro, a empresa, então, enviou as mercadorias para o porto, né, para que fosse, então, feito o embarque e a exportação daquele produto. Então, a gente tem como uma data base 16 de janeiro. Ok. Houve um atraso nesse embarque devido a problemas no porto. Isso é uma situação, né, criada, tá, pessoal? E aí, essa mercadoria, ela embarcou somente no dia 28 de janeiro. A gente tem aí uma segunda data, né? Depois nós temos uma terceira data, que é o final do mês, que é 31 de janeiro, e temos uma outra data, que é a data do recebimento dessa venda, que é no dia 18 de fevereiro. Tá? Por que eu estou frisando essas datas? Justamente porque cada uma delas vai ter, de novo, uma contabilização e uma tributação. Como é que a contabilidade, né, ou que a legislação define que a gente deva reconhecer uma receita? Quando a venda efetivamente acontece, né? Quando a gente passa o bem para o comprador. Quando o risco com aquele produto que estava conosco passa para o comprador, tá? Então, essas datas, elas são super importantes justamente por causa disso. Vou voltar aqui no slide, só para repassar aqui as datas que eu comentei agora há pouco, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Nós vamos ter que contabilizar a nossa venda no dia 16 de janeiro, por quê? Porque a mercadoria saiu da empresa e foi até o porto. Nós vamos ter que fazer um lançamento de atualização da variação cambial no dia 28 de janeiro, porque foi a data que a mercadoria embarcou. Teremos que fazer uma atualização no último dia do mês para encerramento mensal, para balancete, e depois um quarto na data do recebimento. Por isso que eu comentei, né, que a parte da contabilização ela é bem complexa no que diz respeito tanto à exportação quanto à importação. Então, aqui, ó, oi, pode falar. A gente não está vendo a tua tela, estamos vendo só você por enquanto. Ai, não estão vendo a minha tela, para aí. Deixa eu voltar lá. E agora eu estava mostrando a minha tela. Por que será? Se é meu modo de exibição aqui, mas a princípio não estamos vendo a sua tela. Deixa eu ver aqui. E agora? Por enquanto ainda não. Também não. Aí um pouquinho. Gente, por que tá permitindo isso? Eu vou fechar ele e vou compartilhar ele de novo. Peraí. Estamos vendo agora uma tela ali que tem os arquivos, né? Tá. De Excel, PowerPoint.
Ah, tu vê que esse eu não estava enxergando aqui. Bom, tô abrindo e vocês me digam se vocês estão enxergando. E agora? Ainda está aparecendo o gerenciador ali de arquivos. Não tá compartilhando novamente? Está aparecendo os arquivos, acho que não abriu o PowerPoint. Eu tô com o PowerPoint aberto. Eu vou fazer assim, eu vou vir aqui, fechar aqui. Vocês enxergaram que eu fechei? Sim, Tá, eu agora vou está entrar de aparecendo novo. sim, o Excel agora, né? É, mas não era o Excel que eu queria. O que eu queria era do... Estranho que ele tá... Deu. Era pra ter deixado aparecendo bem pertinho, não deixei. E agora? Ainda está o Excel. Meu Deus! Eu não sei se talvez tu consiga ali com um Alt Tab, que altera as telas. Peraí, deixa eu ver. Eu vou lá no Excel. Vou fechar, fechei. Enxergam? Sim, Tá, eu fechei, tá? Pra não dar... Depois eu abro novamente, não tem problema nenhum. Agora sim? não por enquanto só você. Ai, meu Deus do céu! Fechei todos os arquivos. Vou entrar novamente. Mas que coisa séria. Agora está aparecendo o Google, a pesquisa Google. Tá, e agora? Tá aparecendo abrindo o arquivo? Não, está ainda nessa do Google ali. Peraí, deixa eu ver aqui do ladinho, tem compartilhar links para esse lado, compartilhar. Ai, que coisa. Eu fechei tudo, abri tudo novamente. Não, também, né? Não, Ai, help, não consigo. Deixa eu sair daqui. Fechei, vou voltar de novo. Parar, e olha, ele está compartilhando. O arquivo deve estar em algum lugar, porque ele está dizendo aqui, ó, parar de compartilhar. Abrir a bandeja. Só que ele nem me abre, ó, as minhas possibilidades. Isso que eu tô achando estranho. Não abre área de trabalho, não abre nada. tu quer tentar me mandar no WhatsApp, alguma coisa assim que eu tento passar por aqui, talvez? Para aí. Estranho porque ele não me aparece, ó, ele abre para mim a bandeja, só que ele não vai para mim onde eu quero, onde eu preciso ir. Vou aqui pro Google mesmo, vou dar uma desperta, tentar dar uma desperta, né? E agora estão seguindo o meu caminho ou não? Não, ele tá só aparecendo aquela tela do Google. Então vou me render.
Eu acho que eu vou me render. Porque senão a gente vai ficar aqui e eu não vou conseguir ir adiante. E o do Excel vocês enxergam? Também não, né? Não. Agora o Excel está aparecendo. Tá, então eu vou usar só o Excel mesmo, não tem problema nenhum, não vou fazer nem os links. Tá. Ah, faltou a contabilização, mas eu tenho os lançamentos aqui. Tá, pessoal, vou abortar então a parte ali do... E vou usar a contabilização aqui, tá? Bom, eu não quero me deter, confesso para vocês que eu não quero me deter muito nessa parte aqui, justamente porque para vocês tirarem algum proveito de como fazer o lançamento, só se vocês realmente fossem da área, mas o que eu quero aqui é que vocês entendam como acontece as coisas, tá? Então, olha só, no dia 16, que é o dia que nós fizemos a remessa lá para comercial exportador, para o porto, foi feito 2 lançamentos, o lançamento da venda, né, aqui convertida com o dólar do dia, e a comissão da venda. Ok, esse foi o lançamento contábil. No dia 28, o que aconteceu? Nós tivemos que fazer a atualização daquela venda e a atualização daquela comissão até o dia 28. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho clientes, 190 mil, e aqui embaixo eu tenho clientes também, mais 340. Eu estou somando ao valor que eu tenho para receber uma contabilização referente à atualização monetária, tá? Ok. Até esse momento aqui, é o momento em que eu entrego a mercadoria, tudo que está aqui, que for receita, vai para uma receita tributável. O que eu quero dizer com isso? Vai ser considerado como receita operacional da venda. E o que for negativo, que no nosso caso aqui a gente não tem, vai ser considerado despesa. Aqui eu tenho uma quebra de contabilização, tá? Depois eu volto a explicar um pouquinho mais disso aí para vocês. Dia 31, foi encerrado o mês. O que acontece? Todo final de mês nós temos que ir lá, temos que pegar todas as operações que foram feitas em moedas estrangeiras e temos que atualizar até a data do último dia. Então, de novo, ó, fizemos a variação, calculamos e foi contabilizado novamente, ó, clientes e comissões. Desta vez aqui, o que aconteceu? Houve uma variação passiva, ou seja, o valor que nós tínhamos para receber diminuiu. O que acontece a partir dessa parte aqui, pessoal? Todas as variações que vierem a ocorrer serão financeiras, ou passivas, quando há despesa, ou ativas, quando há receitas. O que eu quero dizer para vocês, então? Que enquanto a mercadoria não sai do país, enquanto ela estiver no porto, por exemplo, né, todas as variações monetárias que acontecerem com aquela venda serão contabilizadas como se fossem a venda normal, tá? Inclusive, tem que ser feita uma nota fiscal complementar. Quando o produto sai, quando a mercadoria sai do porto e vai, então, em direção ao comprador, a partir daí, toda a variação cambial que houver vai ser contabilizada como receita financeira. O que acontece? Se eu contabilizo como receita de vendas, eu vou ter uma contabilização. E quando eu contabilizo como receita financeira, eu tenho outra contabilização. Então, por isso que a gente tem que ir quebrando essas operações desta forma, tá? Então, só para explicar para vocês aqui esse primeiro tópico, deixa eu aumentar, que é da receita operacional. Então, quando eu olho esses 176 mil aqui, peraí, deixa eu botar a bruta aqui para vocês. A bruta está aqui. Quando eu olho essa receita aqui, ó, 193 mil, é o valor da venda, né, ou seja, da exportação, atualizado até o dia em que a mercadoria
saiu do porto e foi, então, para o país ali de destino, tá? A partir desse momento, qualquer variação que aconteça vai ser considerada ou receita financeira ou despesa financeira. Então, para que essa receita seja contabilizada, tem que ter havido a entrega do bem, né? E também ali o risco, ou seja, ele não possui mais aquele bem, a responsabilidade passa a ser, então, do comprador. Ok. Depois disso, aqui eu tenho um demonstrativo do resultado. Eu coloquei as deduções. Eu tenho aqui, gente, o lucro real, tá? Que eu sempre digo, a gente começa pelo mais difícil e vai para o mais fácil. Numa venda normal, o que nós teríamos de impostos destacados aqui e incidentes sobre a receita? Nós teríamos o ICMS, o PIS e a COFINS. Não coloquei IPI para não dificultar. Coloquei as alíquotas aqui pela tributação do lucro real, mas não coloquei nada aqui, ó. Por que eu não coloquei nada aqui? Justamente porque na exportação, né, pelos incentivos fiscais que o governo dá, ele isenta ou não tributa, né, o ICM, o PIS e a COFINS. Então, eu coloquei as alíquotas para vocês saberem que existem, né, e não destaquei nada aqui, justamente para que vocês possam perceber que não há tributação desses impostos, ICM, PIS e COFINS, quando a gente vende uma mercadoria, então, para o exterior, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar os outros dois aqui do lado, para mim ir explicando por... Para mim explicando para vocês exatamente os outros. Olha o que acontece no lucro presumido. A minha receita é exatamente igual, no Simples Nacional também é exatamente igual, porque eu tenho que fazer a atualização. E aqui nas deduções dos impostos, ó, eu também coloquei da mesma forma. Então, o que eu visualizo aqui? Espera aí que até eu achar o jeitinho de trabalhar com ele. Ó, o que eu visualizo aqui, ó? Que no lucro real, eu não tenho ICM, PIS e COFINS. No presumido, eu também não tenho esses impostos, ou seja, não existe a incidência desses impostos. No Simples Nacional, eu não coloquei os percentuais porque eles variam de empresa para empresa, mas eles também não têm. Então, essa não tributação destes impostos aqui é o incentivo fiscal que o governo dá, né, para que a empresa possa, então, ter ali um maior lucro ou poder, então, praticar um melhor preço de venda, tá? Tanto que, então, elas acabam tendo exatamente a mesma receita líquida, ou seja, elas partem do mesmo patamar, a empresa, na verdade, tá? Ok. A receita líquida da empresa, ela é o quê? É a receita bruta menos os impostos. Então, que é esse valor aqui, ó, 176.403,50. Se nós fôssemos aqui vender dentro do país, esse valor aqui seria bem menor. Por quê? Porque nós teríamos esses 3 impostos aqui incidindo. Aqui no presumido seria menor também, porque nós temos os 3 impostos. E no Simples Nacional seria igual, porque não tem... desculpa, teria somente o Simples Nacional, tá? Depois, aqui embaixo, o que a gente tem? A gente tem o CPV, que é o custo das mercadorias vendidas. Neste custo, nós vamos ter algumas particularidades que eu quero mostrar para vocês. Dentro do custo, gente, eu tenho 3 grandes elementos que a gente chama, né? Que são os materiais diretos que são consumidos no processo produtivo, a mão de obra direta utilizada nessa produção e os gastos gerais de fabricação. Ok. Por que eu tenho que abrir aqui, ó, materiais diretos e crédito de ICMS? Porque se eu for fazer a minha exportação tributada pelo lucro real, né? Quando eu comprar esses insumos, a empresa vai ter direito ao crédito destes impostos, 17% do ICM, o PIS e a COFINS, foi os percentuais que eu utilizei. Ok. No lucro presumido, se vocês forem olhar, ele reduz de 20 para 13. Por que ele reduz? Porque no lucro presumido, eu me credito, ou seja, eu consigo recuperar somente o ICMS. E quando eu vou para o Simples Nacional, deixa eu
Só diminuição, aqui, ó. Quando eu vou para o Simples Nacional, eu não me acredito de absolutamente nada. Por quê? Porque aqui, no Simples Nacional, ou a gente não se acredita, dependendo do fornecedor, né? Ou o percentual é extremamente baixo. Então, o que que isso vai fazer? Vai fazer o seguinte, os meus materiais, se a minha empresa for tributada pelo lucro real, vão custar R$ 57.185,75 e no presumido vai custar mais caro porque eu recupero menos impostos, e no Simples Nacional vai custar ainda mais caro, por quê? Justamente porque aqui não há a recuperação de impostos. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tá dando do jeito que eu estou fazendo? Sim. Tá. Então, ok. Então, a parte dos materiais diretos, a empresa que é tributada pelo lucro real, ela tem um custo, né, com os seus insumos, com as suas matérias-primas, menor do que a empresa que tributa pelo lucro presumido e a empresa que tributa pelo Simples Nacional. Só repassando uma coisa aqui antes para vocês que eu acabei esquecendo. O que que acontece, pessoal? Quem vai definir, né, quais impostos incidem é o que a gente chama de regime tributário. No Brasil, a gente tem quatro, desculpem. A gente tem o real, o presumido, o simples nacional e o arbitrado, né, que a gente normalmente não comenta porque quem utiliza ele é a Receita Federal. Cada tipo de tributação, ela tem ali as suas legislações, né? Quem pode optar pelo lucro real, quem pode estar enquadrado no Simples Nacional, ou seja, cada empresa tem que fazer a sua análise para ver, ok, eu consigo sair do Simples e ir para o presumido, ou sair do presumido e ir para o Simples? É necessário olhar a legislação, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Vamos dar sequência aqui. Na mão de obra direta, olha o que acontece. Eu tenho gasto com salários, 48 mil. Se vocês observarem, tem 48 no lucro real, 48 no presumido e 48 no Simples Nacional. Por quê? Porque eu estou simulando de uma única empresa, né? Qual vai ser o meu resultado em 3 tipos ou 3 regimes tributários. Então, o que eu pago de salário, de férias, de décimo, é o mesmo valor em qualquer um dos tipos de tributação. Ok. Aí, quando que começa a diferenciar? Nós temos o INSS, que a gente chama que é INSS contribuição empresa, né, ou contribuição patronal, que ele é composto também de outros INSS, a exemplo de terceiros e do SAT e do RAT. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho 28, 28 e 4,5. Já explico o que é esses 4,5 aqui. Olha só, a empresa que é tributada pelo lucro real, aqui no caso uma indústria, vai pagar em média 28,8 sobre a folha de pagamento. O que são esses 28,8? 20% de contribuição empresa, 5,8% de contribuição para terceiros e 3% para o RAT. Quem é que determina o enquadramento no CNAE da empresa? Tá? Então, o que eu estou colocando aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês é que não são alíquotas que é para todo mundo igual. Não, não funciona assim. Cada empresa, dentro da sua legislação, dentro do seu regime tributário, vai ter que olhar. Ok. O lucro presumido, nessa situação, ele se comporta exatamente igual. Então, eu tenho a mesma tributação que eu tenho no lucro real, eu tenho no presumido. Então, no presumido, a empresa vai gastar o mesmo valor, R$ 13.957,20. Isso é um gasto da empresa. Estou olhando somente aqueles gastos que se referem à responsabilidade da empresa. No Simples Nacional, gente, essa alíquota aqui, o que eu tive que fazer? Eu entrei no simulador da Receita Federal, né, e calculei, simulei esse faturamento, esse cenário aqui, e me deu 4,5%. Pode dar mais, pode dar menos, depende, de novo, depende da empresa, do tipo de atividade, depende do porte, né? Depende do enquadramento. Então, esse daqui, ó, eu simplesmente fiz isso aí, eu simulei para mim poder identificar. Por que eu coloquei ele aqui? Porque ele é o único imposto do Simples Nacional, além do imposto de renda e da contribuição, que continua existindo no Simples Nacional, tá?
Depois a gente vai ver que tem alguns impostos que não vão ter, mas a contribuição patronal, ela continua. Então, eu tive que colocar ela aqui, porque mesmo sendo exportação, mesmo eu não pagando todo o Simples Nacional, a parte da contribuição patronal eu vou ter que pagar. Então, vai ser um gasto para mim também. Quando eu olho o FGTS, ele passa a ser igual para todo mundo. Por quê? Não importa o enquadramento da empresa, né? A gente recolhe 8% lá do salário de contribuição de cada colaborador todos os meses. Então, o gasto com o FGTS vai ser o mesmo. Ok. O que eu tenho de gasto, então, aqui compondo a minha mão de obra direta? Eu tenho os salários, o INSS e o FGTS. Quanto que eu gasto, né? Qual é o meu gasto que eu tenho com a folha de pagamento do pessoal da produção nessas tributações? Ó, pelo lucro real, eu vou gastar 66.296. Pelo presumido, eu vou gastar os mesmos 66.296. Por quê? Porque eles têm a mesma tributação, eles funcionam exatamente da mesma forma. Quando eu vou para o Simples Nacional, eu gasto muito menos. 66 mil eu gastava no presumido, passo a gastar 61 mil. Por que reduziu? Porque o nosso INSS aqui, nesse caso, teve, então, uma proporção bem menor. Por isso que a gente sempre costuma dizer o seguinte, ó, que para quem tem colaboradores, se pensar só na questão de folha de pagamento, mas não dá para pensar só nisso, tá, pessoal? Mas se pensar só nessa questão, o Simples é a melhor opção. Por quê? É onde nós temos a menor carga tributária sobre a folha de pagamento. Então, aqui eu percebo exatamente um cenário contrário dos insumos, né? Aqui, a mão de obra direta sai mais barato no real e no presumido, e no simples, desculpa, mais caro, e no Simples Nacional ela sai mais barato. Depois, a gente tem aqui embaixo os gastos gerais de fabricação. Por que eu abri ele aqui? Porque também tem particularidades, né? Eu peguei aquelas que são mais comuns, que falando normalmente o pessoal tem algum conhecimento. Então, aqueles gastos que estão relacionados com a parte produtiva e que a empresa teve, né? Lá no início do meu material, eu identifiquei que era 8.820. Então, eu coloquei aqui, ó, energia elétrica, a empresa gasta em torno de 8.820 mensalmente, independentemente do regime de tributação. Até aí, ok. Por que aqui embaixo tem um valor reduzindo? Crédito do ICMS, do PIS e da COFINS. Porque na tributação do lucro real, a legislação me permite, né, recuperar, me creditar desses impostos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esses impostos em 26,30%. 17% do ICM, 1,65% do PIS e 7,6% da COFINS. Ok, vou pagar então aqui, vou me recuperar, na verdade, 2.315. Quando eu vou para o presumido, ó, o meu percentual baixa de 26 para 17. Então, aqui eu já sei que vai ter uma diferença. Por quê? Porque no caso da tributação pelo lucro presumido, é permitido apenas, né, o crédito do ICM. Então, eu recupero menos do que eu recuperei anteriormente no lucro real. Então, dos 2.315 que eu recuperei no lucro real, eu vou recuperar no presumido somente 1.499,43. Quando eu vou para o Simples Nacional, pessoal, o que acontece? Eu não recupero nada. Por quê? A gente escuta muito o pessoal dizer: ah, eu sou tributado pelo Simples Nacional e não me acredito de nada. Então, tá aqui a prova. Não é permitido o aproveitamento nem do ICM, nem do PIS e nem da COFINS. Tá? Trouxe um outro exemplo para vocês, que é a questão das manutenções, dos consertos, das depreciações. No caso do lucro real, é permitido a empresa se creditar de PIS e de COFINS. Então, eu estou reduzindo aqui, ó, o valor que eu vou recuperar de PIS e COFINS de 986,21. No caso do lucro presumido, isso não é possível. A legislação não permite,
né, o crédito desses impostos. Eles são calculados pelo sistema cumulativo, que a gente chama. Então, eu não coloquei nada aqui para vocês. Simples Nacional, não recupera nada, vou zerar aqui também, tá? O que é que eu tenho agora de cenário referente aos gastos gerais de fabricação? Ó, eu tenho, pelo lucro real, a empresa gastou um montante de 16.180,42. Pelo lucro presumido, 17.982,50. E pelo Simples Nacional, gastou 19.481,93. Agora nós já temos um outro cenário, né? O lucro real, ou no lucro real, a empresa vai gastar menos, né, com os gastos gerais de fabricação do que pelo lucro presumido e do que pelo Simples Nacional. Por quê? Porque ela recupera mais impostos, tanto do presumido quanto do Simples Nacional, que não permite nada. Então, o fato da empresa poder aproveitar ou recuperar ou se creditar destes impostos faz com que ela acabe ficando com um gasto menor, aonde isso vai impactar no lucro, né? E a empresa que é do Simples, como ela não recupera nada, comparando os três aqui sistemas, regimes de tributação, é a empresa que vai ter o maior gasto, né, com aqueles gastos, novamente, né, que a empresa tem geralmente dentro de uma indústria, dentro de um processo produtivo. Energia, água, luz, telefone, entraria tudo aqui. Eu trouxe apenas 2 exemplos, por causa que são exatamente os que permitem o crédito, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, o que vai acontecer? Quanto custaram os produtos que foram vendidos pela empresa no lucro real? 139 mil. Da onde vem esse 139? Os materiais diretos, mais a mão de obra direta e mais os gastos gerais de fabricação. Vou botar pretinho aqui para não chamar muita atenção. No caso do presumido, ó, ao invés dos 139, a empresa vai gastar 148. O custo dela vai ser maior no lucro presumido. Por quê? Justamente pelo fato de que no lucro presumido ela não pode se creditar de PIS e de COFINS, somente do ICM. E no caso do Simples Nacional, ó, o custo dos produtos que foram vendidos é ainda maior, é 158.084,68. Por quê? Porque a empresa, quando enquadrada pelo Simples Nacional, ela tem o gasto, mas ela não tem o crédito de impostos. Então, acaba representando, né, um valor maior. Tá? Vocês vão me perguntar assim, mas o lucro real sempre é melhor. Ele acaba sendo melhor justamente pela possibilidade de aproveitamento dos impostos, né? Por que a maioria das empresas não opta por esse tipo de regime, e somente normalmente as grandes ou empresas muito organizadas, né? Porque ele é extremamente difícil de calcular. Aqui ele está de uma maneira simplificada, né? Eu preciso de muito mais conhecimento, de uma infraestrutura maior, ou seja, ele é muito mais detalhado, ele é muito mais controlado, e aí tem que pesar se esse custo-benefício vale a pena ou não, tá? Já o lucro presumido, por que ele é, vamos dizer assim, é uma opção de muitas empresas, né? Quando não podem enquadrar no Simples Nacional, porque ele é extremamente fácil de calcular. Presume-se um lucro e calcula-se, então, o imposto de renda e a contribuição sobre este lucro presumido, tá? E o Simples Nacional, que eu costumo dizer que de simples não tem nada, justamente porque tem toda uma metodologia de cálculo, né? A gente tem que ter os 12 últimos faturamentos anteriores, nós temos que calcular a alíquota efetiva para achar a alíquota nominal para achar a alíquota efetiva, nós temos os anexos, então, ele, na verdade, de simples acaba não sendo, né? Foi simples para mim porque eu peguei exatamente de uma empresa e só fui lá e simulei, por isso que acabou ficando fácil para mim calcular, tá? Mas então aqui, ó, fazendo um fechamento, a empresa tem um CPV, um custo dos produtos que ela vendeu, né, maior no lucro real, menor no lucro real, um pouco maior no presumido e um pouco maior no Simples Nacional,
É injusto quando a gente olha e pensa que as empresas enquadradas no Simples Nacional são empresas menores, né? Mas aqui eu estou olhando uma única empresa, né? Partindo da mesma infraestrutura de gastos e de faturamento, para ver, e se a gente fizer opção pelos demais regimes, qual vai ser o resultado, tá? Aqui eu vou falar para vocês, mas eu sempre foco em outras coisas. Qual é o lucro operacional da empresa? Um pouquinho mais. Olha só, como que eu calculo o lucro operacional bruto de uma empresa? Eu pego a receita líquida, né? Quanto sobrou do que ela vendeu, deduzidos os seus impostos. Nesse caso aqui, sobrou 176 mil, menos o custo dos produtos que foram vendidos. Então, até esse momento aqui, ó, a empresa teve um lucro de 36.740 no lucro real. Eu costumo dizer o seguinte, ó, o lucro operacional bruto, ele me mostra o quê? Quanto que eu estou ganhando entre comprar meu material direto, a minha matéria-prima, né, produzir aqui no caso, e vender, tá? Só pensando nisso, sem computar aqui qualquer outro tipo de despesas administrativas, comerciais. Ele me diz o lucro, o resultado da operação. No lucro presumido, ó, eu vou ter um lucro menor do que o real, 36.740, e no presumido, 27.766. Tudo isso por quê? Justamente porque acaba sobrando mais para o lucro real, embora ela tenha percentuais, nesse caso aqui foi muito mais gritante, gente, até vou me antecipar para mim não esquecer, a diferença foi muito mais gritante, porque os percentuais aonde na tributação do lucro real são maiores, na exportação existe a isenção, né? Então, acabou dando uma diferença bem significativa quando a empresa apura pelo lucro real e quando ela faz, então, a apuração pelo presumido e pelo Simples Nacional. Pelo Simples Nacional, ó, ela vai ter um lucro ainda menor, quase metade aqui, 18.318,83. Lembrando que elas partem da mesma receita líquida, ó, 176, 176 e 176. O que impactou nesse resultado aqui, nesse lucro? Impactou exatamente a possibilidade de aproveitamento de crédito de impostos, tanto pelo lucro real quanto pelo lucro presumido. Isso fez com que o Simples Nacional realmente desse aqui um lucro bem inferior, na verdade, do que as demais tributações. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu não enxergo vocês, gostaria de ver. Sim. Sim? Liane, só para Pode comentar, fazer pergunta. tem uma perguntinha aqui da Leia. Em outras palavras, as empresas do lucro real terão maior competitividade nas transações de exportação. É isso? Sim. Então, Porque neste caso aqui especificamente, né? Vamos olhar aqui em cima, olha só. Quais são os impostos que são maiores quando a venda é dentro do estado, né? Eu tenho aqui, ó, 17 de ICM, 165 de IPI e 7,6. Eu tenho aqui, na verdade, 26,25%, né, de impostos que eu tributaria se a minha venda fosse dentro do país. No caso do Simples Nacional, ó, em média ali, no máximo, a gente chega a 14, 15, né? Então, eu tô com, aqui, ó, eu tenho um valor, percentuais muito superiores, e eles estão isentos. Então, eu ganho aqui justamente por causa da questão da tributação. A tributação acaba sendo menor, eu deixo de pagar mais impostos, deixa eu consertar minha fala, eu deixo de pagar impostos que eram significativos e ainda mantenho créditos, como aqui do exemplo do PIS e da COFINS e do ICM. Então, realmente, tem razão. Nesse cenário aqui, o que eu sempre peço para vocês, né? Que vocês façam a simulação, porque cada empresa vai ser uma empresa. Eu estou aqui usando apenas, gente, a receita da exportação, tá? Justamente para não confundir, né? E vocês conseguirem visualizar o reflexo sobre esse tipo de operação. Mas uma empresa que tem, por exemplo, prestação de serviço, venda no mercado interno, venda para dentro do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, ou seja, que tem outras operações,
pode ser que não seja tão significativo, tá? Mas nesse momento aqui, dentro desse cenário, se me perguntasse isso, eu diria sim, né? Que o lucro real, nesse momento, ele está sendo beneficiado, né, nas exportações, justamente por não pagar aqueles impostos ou não ter que pagar aqueles impostos que para eles são mais significativos, né? E continuar tendo direito ao crédito destes mesmos impostos, a exemplo do PIS, do COFINS e do ICMS. Tá? Consegui explicar? Sim, acho que ficou bem claro. O Juliano está perguntando qual o limite adicional de exportação para uma empresa do regime do Simples. Qual o limite do adicional? Qual De adicional que exportação. Eu acho que ele quer dizer, acredito que a receita de exportação ela não entre no cálculo para empresas, né, de faixa de faturamento, alguma coisa Ah, assim. sim, tá, Acho que foi isso que entendi. ele... Entendi. O que acontece? Para fins de enquadramento, acho que é isso que ele quer perguntar, né? Para fins de enquadramento da empresa, do faturamento de uma empresa no Simples Nacional, as vendas internas e as vendas externas, elas são computadas separadamente. E aí acaba ficando o mesmo valor para as duas situações. Tá. Acho Tá? que tá esclarecido. Isso, deixa eu... é que vocês não vão enxergar. Eu botei no material de vocês um slide falando exatamente sobre esses limites, né? Mas o da exportação e do mercado interno, eles são computados diferente para a gente fazer, então, o enquadramento, tá? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Então, estamos aqui no lucro operacional bruto. Eu vou fechando para a gente ir visualizando só os totais, tá? Com relação às despesas, pessoal, o que eu fiz aqui, ó? Bom, quando a gente tem um departamento administrativo, a gente também tem pessoas trabalhando. Então, eu botei aqui, ó, os gastos com o pessoal da administração e o pessoal do comercial. Então, aqui a gente tem, ó, o mesmo valor, gasta-se com salários e com férias, décimo, pensando em tudo, né, o mesmo valor. Por que aqui eu botei diferente? Deixa eu... Peraí. É o mesmo, gente. Vai variar alguma coisinha, mas não tem problema, ele é o mesmo, ó. Eu tô fazendo o mesmo, tô pagando o mesmo salário, né? Independentemente do critério de tributação, aqui do regime de tributação. Aonde vai impactar aqui, né? Agora, beneficiando, assim como foi lá em cima, o Simples Nacional. Vai impactar a tributação que a gente tem no lucro real e no presumido sobre esta folha de pagamento. E no caso do Simples, ó, nós não temos, tá? Então, o que acontece é exatamente isso. A gente tem uma tributação maior sobre a folha de pagamento no lucro real e no lucro presumido. Eu não coloquei a contribuição patronal aqui, ó, porque ela já está aqui em cima, lá na parte da mão de obra direta. Tá? Aí deixa eu fazer uma ressalva, gente, aproveitando aqui, porque eu sempre vejo, às vezes, as pessoas falarem, né, mas elas não se dão por conta. Olha o que acontece aqui, quando eu olho a tributação sobre a folha de pagamento, né, pelo lucro real e pelo lucro presumido. Esses 28,8 aqui, ele incide sobre a folha de pagamento, né? Ou seja, sobre o salário de contribuição dos colaboradores. Vai incidir sobre os 48 mil reais aqui, ó, tá? Quando eu falo de tributação pelo Simples Nacional, esses 4,5 aqui, ó, ele não é sobre a folha de pagamento, ele é sobre o faturamento, porque a base de cálculo do Simples Nacional é o faturamento e não a folha de pagamento, tá? Então, às vezes a gente pode se iludir um pouco, né? Justamente até porque ele dá um valor bem maior, ó. Não igual, mas ele dá um valor alto. Por quê? Porque a base dele é o faturamento e não a parte da folha de pagamento, ok? Os impostos, as alíquotas, os percentuais são menores, mas a base no Simples Nacional é maior. Deixa eu fechar aqui.
Então, voltando aqui, ó, o que a gente percebe? A gente percebe que, assim como a mão de obra, os gastos com a folha de pagamento da área administrativa e da área comercial são maiores no lucro real, os 9.194, e no lucro presumido. Por que iguais? De novo, porque na tributação da folha de pagamento, tanto faz a forma que a empresa recolhe seus tributos, se pelo lucro real ou se pelo presumido. O percentual, a forma de cálculo e a incidência é igual. Como no Simples Nacional nós não temos, então, aqui o INSS, né, ele acabou ficando isento aqui, tá? Então, no caso da folha de pagamento, é comprovado, é fato, independentemente se fosse importação ou exportação, desculpa, venda para mercado interno ou exportação, o gasto com pessoas, né, os gastos com o pessoal é sempre menor, justamente porque a tributação é maior, tá? Então, nós temos aqui as despesas com o pessoal, então, menor no Simples Nacional. Botei aqui, ó, outras despesas. Quem são essas outras despesas aqui? Não sei se vocês lembram que lá quando eu iniciei, que eu mostrei o primeiro slide, eu comentei que a gente ia pagar a comissão para o agente, né? Então, eu trouxe essa comissão. Como o faturamento da empresa é o mesmo, ó, 193 em todos eles, aqui vai resultar numa comissão exatamente igual, tá? Então, colocamos a comissão. Gastos, então, operacionais. Quem são os gastos operacionais? São todos, despesas operacionais, são todas aquelas despesas, né, que não se referem à parte lá de produção. Departamento administrativo, departamento comercial, financeiro, né, ou seja, todos aqueles departamentos relacionados à área administrativa. Então, aqui, o lucro real e o presumido, mesmo valor, e o Simples Nacional, um valor um pouco menor. Qual é o resultado, então, da empresa até este momento? Como que a gente faz? A gente pega o lucro bruto que nós tínhamos até o momento e deduzimos as nossas despesas operacionais. Isso vai nos sobrar no lucro real 27 mil, no presumido 18 mil e no Simples Nacional 10.651. O que significa esses resultados aqui? Significa que a empresa vendeu, né, pagou os seus custos referentes aos produtos que foram vendidos, pagou os impostos referentes à venda da mercadoria, pagou as despesas administrativas e comerciais, e até esse momento sobrou, né, como resultado positivo, os 27, os 18 e os 10, tá? Ok, até aí tudo bem. Mas quando a gente contabilizou a parte ali da receita, o que eu comentei com vocês? Que em determinados momentos, né, ou seja, até o dia do embarque, a variação cambial ia ser computada como receita. Então, ela está aqui dentro, ó, dentro do 193. Quando a variação cambial ocorre após o embarque da mercadoria, né, aquela variação passa a ser uma receita financeira e ela vai ser tributada de uma forma diferente. Isso que é o ruim na legislação brasileira, né? Que é tanta particularidade que a gente às vezes acaba se perdendo. Então, o que acontece aqui? Ó? Nós tivemos de variação cambial 6.077. Deu igual em todas? Sim, o faturamento foi igual em todas, né? Então, consequentemente, ele deu o mesmo valor de variação cambial. Deixa eu ver se eu tô com ele fechado aqui. Ah, tá certo. Tá certo. Então, o que aconteceu aqui? Ó? A empresa ganhou 6.077. A gente chama isso aqui de variação cambial positiva. O que seria esse 6.077, só para vocês terem uma ideia? Entre o valor que foi vendido, né, esses 193.850, ela recebeu a mais 6.077, ou seja, a variação do dólar aqui nesse caso subiu e a empresa acabou recebendo a mais. Essa diferença que ela recebe a mais é considerada um ganho, né, e consequentemente uma receita financeira,
tá? Mesmo valor para todas. O que acontece? Pelo lucro presumido, desculpa, pelo Simples Nacional, a legislação diz o quê? Que se houver receita financeira, tem que recolher PIS e COFINS, com percentuais diferentes, até houve uma mudança bem no finalzinho do ano e depois foi revogada, mas tem que pagar impostos sobre essa receita, tá? Então, ganhei. Já paguei todos os impostos? Sim, mas tem que pagar novamente. PIS e COFINS no lucro real. No lucro presumido, ele não tem o PIS e o COFINS, tá? E no Simples Nacional também não. E por último, nós temos aqui as despesas variáveis, financeiras decorrentes da variação cambial. O que é esses 1.760 que estão contabilizados aqui? Eles são o valor da variação cambial, provavelmente, né, agora eu não lembro com exatidão, ou das comissões que tinham que ser pagas, justamente porque a comissão a gente estimou um valor, só que na hora de pagar foi pago a mais, justamente por quê? Porque o dólar acabou aumentando. Esse pagamento a mais, esse gasto a mais, ele é considerado uma uma despesa financeira, né, decorrente da variação cambial. Ele vai reduzir o meu resultado, vai reduzir o meu lucro. A receita financeira, quando positiva, né, ou a variação cambial, quando positiva, vai ser uma receita, aumenta o nosso resultado. E uma variação cambial, quando negativa, ou seja, quando eu paguei mais do que eu deveria, né, ela é considerada uma despesa financeira. Então, a contabilização lá no início, quando a gente dividiu a contabilização do dia 16, depois do dia 18, 28, depois 31 de janeiro, depois 18 de fevereiro, ela tem que ser feita dessa forma porque eu preciso classificar as receitas de maneiras diferentes, porque tem tributações diferentes, tá? Ok, então aqui, ó, qual foi o resultado financeiro do lucro real? 4.033, deixa eu baixar um pouquinho mais. Do lucro presumido, 4.316 e do Simples Nacional, 4.316. Por que do presumido é igual ao do Simples Nacional? Justamente porque eles não têm, ou seja, a empresa não precisa pagar PIS e COFINS sobre esse ganho de 6.077. Logo, a empresa do lucro real teve aqui um resultado financeiro menor do que o Simples Nacional, porque ela teve que pagar impostos sobre esse ganho, tá? E por último, nós temos aqui, então, a parte da tributação do lucro, que se dá por esses dois impostos, imposto de renda e contribuição social. O que acontece, gente? Nós temos, dentro da carga tributária, duas ramificações que a gente chama que são impostos que incidem sobre a receita, né, ou seja, sobre a minha venda, e impostos que incidem sobre o meu lucro, sobre o ganho da empresa. Então, quando a gente olha esses impostos aqui, ó, ICM, PIS, COFINS, a gente sabe que esses impostos incidem, ou seja, serão cobrados sobre a receita, sobre a venda da mercadoria, do produto, tá? Nesse caso aqui não teve, porque é uma exportação e aqui é um incentivo fiscal e não há o recolhimento, certo? Mas eu queria voltar aqui para explicar para vocês que existem impostos que são sobre a receita, sobre a venda, sobre o faturamento, trazendo uma palavra mais fácil, né? E existem impostos que é sobre o lucro, tá? No caso do Simples Nacional, se a gente tivesse calculado aqui numa venda interna, a base dele também seria a receita aqui com a exportação. Por isso que ele está aqui em cima, ó, tá? E nós temos aqueles impostos que incidem sobre o lucro, sobre o resultado da empresa. Então, neste caso aqui, ó, o que é que a gente tem que perceber, né? Que o lucro real, ele é uma tributação aonde eu identifico quanto que realmente eu estou ganhando. No nosso caso aqui, ó, o lucro efetivo dessa empresa até esse momento é de 31.579.
No lucro real, os impostos que incidem sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social, serão de 15% e 9%, ou seja, nós vamos pagar mais 24% sobre o lucro efetivo que a empresa ganha. Quando a gente escuta, eu tenho que conseguir despesas para reduzir meu resultado para pagar menos impostos, significa que mais para cima, né? Por exemplo, a empresa está procurando gastos para reduzir esses 31 mil reais aqui, ó, para pagar menos imposto de renda e contribuição social. Eu estou só comentando, mas isso não é uma coisa legal, tá? O lucro presumido, o que acontece? Embora a empresa tenha tido aqui, ó, R$ 22.887,69 de lucro, o imposto de renda e a contribuição social não é calculado sobre ele. Como que ele é calculado? A gente calcula o lucro, vamos calcular aqui, ó. Nós temos 8%, tanto na indústria quanto no comércio. Então, vou pegar o meu faturamento, 193 mil reais, e vou calcular 8%. Olha o que acontece aqui, ó. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. No lucro presumido, a empresa teve um resultado, um lucro de R$ 22.887,69. Só que ela não paga sobre esse lucro, ela paga sobre um lucro que a Receita Federal estima que ela tenha tido. No caso das indústrias e do comércio, normalmente, né, a regra é 8% sobre o faturamento. Então, neste caso aqui, ó, para a Receita Federal, o lucro foi de 15 mil e não de 22. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pagar 15% sobre os 15. Deixa eu pegar e botar aqui. 15 e 9. E os 9. Deixa eu ver se eu fizer... Ah, tá. Vocês perceberam que deu diferença aqui, né? Por que deu diferença aqui? Porque no lucro presumido, essas duas receitas, essa receita aqui, ó, de 6.076, ela vai 100% para a base de cálculo. Então, eu teria que fazer a seguinte situação, ó. Eu teria que pegar o lucro presumido, adicionar mais a receita financeira, aqui é o lucro presumido, a receita financeira. Isso eu vou achar o lucro total. Se eu estiver indo rápido demais, me fala. Aqui é o lucro total. Eu vou colocar a base de cálculo do imposto de renda. E aí, agora sim, eu vou fazer o cálculo. 15%. Opa, fiz errado aqui. 15 vezes os 21. E 9 vezes os 21. Aqui eu botei dentro da fórmula, gente. Aqui eu demonstrei para vocês, ó. Tá? Então, aqui a gente tem, aqui, na verdade, a base é 12, mas tudo bem. Deixa eu só tirar aqui. Vou mostrar isso aqui para vocês. A Receita entende que a empresa teve 15.508 de lucro e mais um ganho de 6.077 de receita financeira. É sobre isso que ela vai tributar. Se a empresa não tivesse tido receita financeira, ó, ela pagaria exatamente sobre o lucro que a Receita Federal entende. Então, nesses casos aqui, ó, essa empresa que, se vocês me perguntarem, é melhor ela pagar pelo presumido? Sim, porque ela paga menos impostos do que pagaria pelo lucro real. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não? Então tá. Então tá. E pelo Simples Nacional, o que eu fiz? Ó, vocês perceberam que a alíquota está 4,9 e 2,4, né?
Essas alíquotas aqui eu tirei de novo daquela simulação que eu fiz, tá? Então, simulei lá dentro do sistema para cálculo do Simples Nacional, da Receita Federal lá, fiz o cálculo e aí encontrei, então, qual seria o valor ali do imposto de renda e da contribuição. Então, essas alíquotas aqui vão variar de empresa para cada empresa, tá? Então, olha o que aconteceu. Mesmo tendo aqui uma tributação bem menor, qual foi o resultado no final de tudo? A empresa tributada pelo lucro real teve um lucro de 24 mil, ou seja, 12,4 do faturamento dela, lá dos 193 mil aqui, ó. E a empresa do lucro presumido teve um lucro de 17.009, com um percentual de 8,8, ou seja, ela ganhou 8,8 do total das vendas dela. E no caso do Simples Nacional, neste caso aqui, né, ela ganhou R$ 913, que corresponde a 0,5 do total ali das vendas dela, ou seja, dos 193 mil reais. Então, o que acontece? Dependendo da empresa, depende da estrutura da empresa. Quando eu falo estrutura de gastos, né? Quantos colaboradores ela tem, qual é o total da folha de pagamento, quais são os insumos ou as mercadorias que ela compra, ou seja, quanto é o aluguel dela, ou seja, depende da estrutura de gastos. Então, na maioria das vezes, gente, eu faço várias simulações em sala de aula, né? Na maioria das vezes, ou praticamente sem, o lucro real sempre vai ter um ganho maior, tá? Justamente por quê? Porque ele consegue ter um aproveitamento de impostos maior que as demais tributações. Que é extremamente injusto, né? Por quê? Porque justamente a empresa que tributa pelo lucro real, normalmente é aquela empresa que já tem ali, já é de grande porte, já é uma empresa mais organizada, é uma empresa lucrativa, tá? Então, acaba encerrando aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que ficou bem claro, Yane. Eu tinha uma pergunta, sim, mas não tem muito a ver com a exportação propriamente dita, né? Uhum. Em relação ao lucro real, por exemplo, como a empresa ela vai estar se creditando, né, de mais valores, digamos, de um percentual maior que as demais, eu não sei nem se é legal isso ou se é uma prática regular. As empresas vendendo no mercado interno, elas poderiam fazer preços de venda para as empresas diferentes se ela for lucro real, lucro presumido e simples nacional? Por Eu já causa vi daquele crédito que ela por tem? causa do crédito. Eu vi já empresas fazendo isso com uma planilhazinha. Ah, tua empresa lucro real, o teu preço vai ser maior porque tu vai se acreditar mais. Eu não sei Mas se é é uma prática isso. legal ou se Não, existe isso. tá 100% certo. O que acontece, ó? Que não é, a gente não vê muito isso no mercado, viu, Gustavo? O que seria o certo? A empresa do lucro real, ela vai ter um preço e ele vai ser mais caro. Por quê? Porque vai estar embutido dentro desse preço impostos que ela teve que pagar com um percentual mais alto. A exemplo do PIS, que é 1,65, e da COFINS, que é 7,6. O presumido, ele vai ter um preço de venda um pouco menor. Por quê? Justamente porque ele tem uma carga tributária um pouco menor que o do lucro real, né? Embora se aproveite de uma quantidade menor de impostos também. Então, o PIS, que é 1,65, passa para 0,65 no presumido. E o COFINS e a COFINS, que é 7,6, passa para 3%. Então, a gente tem aí uma grande diferença, né? Mas Então, deixa eu só complementar essa questão que tu falou do lucro real ou presumido na questão da venda. Não importa qual deles que a outra empresa importa a tributação da tua empresa, né? a tua empresa. Por exemplo, claro, se vai, por exemplo, a minha empresa é do lucro real. Uhum. Se eu vou comprar de uma empresa do Simples, eu não tenho aproveitamento de impostos, porque o Simples não tem. Mas se eu tiver comprando de uma empresa do lucro presumido, eu da mesma forma me acredito do PIS e COFINS, mesmo se eles não se acreditam, né? É dessa forma, né?
E isso está perfeito o que tu falou. O preço de venda, quando a gente forma, a gente não pensa no outro, né? A gente tem que pensar na gente. Eu sou do lucro real, eu vou colocar a minha tributação. E aí, o outro lado é que tem que olhar isso, né? E tu falaste muito bem. Quando a empresa é do lucro real, ela só compra de uma empresa do Simples se ela não tiver alternativa. Por quê? Porque ela não tem direito aos créditos. Ela vai pagar uma tributação maior e não consegue recuperar, né? No caso do presumido, acontece a mesma coisa, só que em relação ao ICMS e ao IPI, se for indústria, tá? Então, realmente, formando o preço de venda, né? A empresa do lucro real vai ter um preço de venda maior, a do presumido um pouco menor e a do simples um pouco menor. O que vai acontecer? Se eu comprando, né? Vamos dizer que eu tenho 3 empresas. Eu vou comprar da do lucro real, vou me creditar dos impostos, vou chegar num valor. Uma outra empresa do presumido vai comprar, vai se creditar dos impostos, vai chegar ao mesmo valor. Teria que chegar. E a empresa do simples já vai estar encaixada naquele valor ali. Não sei se eu consegui explicar direito para vocês. O que eu quero dizer? Assim, ó, que a empresa tributada pelo lucro real, né? A empresa que comprar dela vai chegar num custo de aquisição igual a se ela comprasse da empresa do Simples Nacional. Essa era a ideia do governo, né? Por que a carga tributária é menor no Simples Nacional? Para fazer com que ele tenha um preço de venda menor, porque ele não possibilita as empresas adquirentes de terem direito aos créditos dos impostos. Então, a ideia do governo era exatamente essa. Não quer dizer que seja exatamente igual, mas sabe, como é que a gente diz? Deixar equivalentes, né? Eu já fiz testes onde a gente realmente consegue chegar, se eu formo o preço de venda correto, eu consigo chegar ao mesmo valor lá do custo final. E é isso que as pessoas, principalmente a parte de compras, o pessoal não entende, né? Até estava conversando essa semana com um cliente, onde ele dizia o seguinte, ó, que isso é difícil, né? Porque tu vai tentar entrar numa grande empresa, o que eles dizem, o departamento de compras? Eu não posso comprar de ti, se tu é do Simples, porque a tua empresa não me gera crédito. Mas ele não entende o que significa o gerar crédito, né? Por quê? Se ele comprar da empresa do lucro real, vamos dizer que ele compre por R$200, tirando os impostos, ele fique com 150. Se a empresa do Simples Nacional vender para ele por 150, tanto faz ele comprar dado lucro real quanto do presumido, né? E indo um pouquinho mais além só para a gente complementar, na verdade, quando a gente compra da empresa do lucro real, o que acontece? Nós estamos, na verdade, pagando um imposto que foi incluído ali dentro, né? E que, dependendo da situação, no caso das exportações, eu não vou conseguir recuperar ele logo, né? Então, eu estou deixando um dinheiro parado, que são os créditos acumulados. Nas empresas exportadoras acontece bastante isso. A empresa compra com direito ao crédito, né? E na hora de exportar, ela não tem a tributação. Então, ela fica com o crédito lá parado, né? Claro, ela consegue fazer outras coisas, mas ela não tem aquela liquidez que ela teria se ela tivesse o dinheiro em mãos. Isso faz parte da gestão, né? Mas existem algumas situações que elas são muito enraizadas dentro das empresas, né? Então, realmente, é bem complicado ingressar numa empresa que tributa, né, pelo lucro real, as empresas do Simples ou até do presumido, justamente por essa questão. E essa tabelinha que tu comentou, né, tua empresa é do Simples, eu vou praticar um preço de venda para ti. Tua empresa é do lucro real, vou praticar outro. Dá para fazer justamente por essa questão. Aí não pela minha questão de tributação, e sim de, como é que eu vou explicar para vocês? De fazer um preço um pouco menor, né? Mas o certo, sim, é sempre a empresa do lucro real ter um preço de venda maior. Então, ela vende para a empresa do lucro real com o mesmo preço. Joia. Tá? Nós temos uma pergunta aqui da Fernanda, que diz assim, o lucro real acaba sendo interessante para exportação, principalmente pelos créditos de impostos. Uhum. Mas e quanto às comerciais exportadoras, que compram seus produtos isentos de impostos, funciona com a mesma lógica?
Isso. O que que acontece? Eu nunca trabalhei com uma empresa comercial exportadora, tá? Mas eu vou te dizer com base na lógica, né? E antes eu só queria fazer uma ressalva. Olha o que acontece. Na maioria das operações dentro do país, quando eu compro mercadorias com crédito de ICM, por exemplo, e eu vendo sem o débito, ou seja, não tenho o imposto na venda, o que a exatoria nos faz? Ela diz que eu posso me creditar proporcionalmente, né, às minhas vendas ou às minhas saídas tributadas. No caso das exportações, não existe isso. Então, eu posso comprar sim com crédito e na saída eu não vou ter a incidência, né? Então, realmente, se eu olhar por esse lado aí, eu tenho realmente um ganho muito maior ali no lucro real. Posso ficar com crédito de ICM? Posso. Posso, de repente, pagar um fornecedor transferindo crédito de ICM para eles, né? Então, existem essas alternativas. E eu acabei esquecendo a pergunta dela, só me repete de novo, por favor. Em relação às comerciais exportadoras, né, que compram Sim. os produtos isentos, funciona Tá. com a mesma lógica? Isso. Então, olha só, o que acontece? Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que as empresas comerciais exportadoras, quase com 100%, tá? Quando sai a mercadoria, por ser exportação, não tem incidência. Então, quando eu vendo para ela, né, não tem incidência. Quando ela exporta, não tem incidência. Então, acaba, né, no 0 a 0, ou seja, ela não se acredita pela entrada da mercadoria e também não tem ali o débito, justamente porque as exportações não existem a incidência desses impostos. Sempre repassando assim, ó, não existe a incidência de ICM, IPI, PIS, COFINS, ISS, né? E existe sim a incidência do imposto de renda e da contribuição social. E no caso da empresa do Simples, da contribuição patronal também. Legal. Eu acho que assim, quando a gente vende para uma comercial exportadora, consta na nota fiscal também uma venda equiparada à exportação. Então, eu acho que a lógica seria a mesma, né? Enfim, pelo que a gente viu, acho que seria esse mesmo procedimento. Quer dizer, quando eu vendo para uma comercial exportadora? Isso, que a outra Isso. empresa vai exportar, né? Isso. A gente faz que uma a venda gente... equiparada à exportação. Exatamente. Então, o que acontece, né? A gente tem dois tipos de vendas, vamos dizer assim. A gente tem aquela venda direta, que é quando eu exporto direta, e a minha negociação toda, ela acontece exatamente ou somente com quem está comprando. Então, é direta. Quando eu for mandar a mercadoria, eu mando diretamente para ele. Nós temos as exportações que são indiretas, né? Que é quando essa intermediação aí, ó, ela não acontece com a empresa que está vendendo. É a empresa comercial, na verdade, a comercial exportadora que realiza essa venda. Então, eu vendo para ela, né, como uma venda equiparada à exportação, por quê? Justamente para me aproveitar dos incentivos fiscais e porque aquela mercadoria vai ser, de fato, né, exportada. Então, tá certo o que tu falaste também. Até tinha, não sei se ainda existe, né, um memorando de exportação que era para comprovar que realmente a mercadoria saiu, né, porque quem vendeu não fez a exportação, então ela tinha que provar depois. Então, eu acho que o memorando não existe mais, mas deve ter, né, uma forma de controle para Não, com comprovar. certeza tem, eu não sei te dizer, mas o que acontece, né? Se a comercial exportadora, por exemplo, se ela compra a mercadoria com fim de exportação e ela não exporta esse produto, por exemplo, ou vamos dizer, eu acho que ela não pode, tá? Mas vamos dizer que ela fosse vender para o mercado interno, ela teria que tributar. Né? Então, acredito até que ela deva ter um prazo para fazer essa exportação. Essa parte eu não sei, assim, comentar com vocês, né? Mas talvez tenha alguma coisa aí. Uhum. Até a Fernanda botou aqui que hoje o controle é a própria DUI, né, a Declaração Única de Exportação, Ah, que não existe verdade, mais a DUI, tá certo. não Isso existe aí. mais o memorando, mas tem esse controle, sim, né, para, enfim, Isso. comprovar que a mercadoria saiu do Brasil, senão incidiria a tributação e tudo mais, né? Verdade, o DUI, tinha esquecido dele. Está dizendo que são 180 dias para exportar, né, para comprovar a exportação realmente que a mercadoria saiu do Brasil, Isso. senão provavelmente ela tem Essa toda essa parte tributação, né?
Essa parte processual eu não tenho contato, mas de fato tem o DUI e teria que ter sim um prazo, né? Porque senão eu mando para uma comercial exportadora, me beneficio das isenções, ela fica com a mercadoria lá, né? E depois não é feito o pagamento, né? Mas então, isso aí. Obrigada, Fernanda. Mais alguma coisa? Não, acho que por enquanto só essas perguntas. Eu acho que está bem explicadinho. O pessoal conseguiu entender bem a lógica, né, do funcionamento todo. Que nem tu comentou, saber se o melhor é lucro real, lucro presumido, cada situação, cada empresa vai ter uma situação diferente e não é tão simples assim, né, de escolher hoje eu vou ser lucro real, hoje eu vou ser lucro presumido. Então é um histórico da empresa que vai se desenvolvendo, né, toda a estrutura de custos, enfim, tudo que você comentou, né. Isso Mas porque tudo, o que a empresa, o histórico dela no passado, as projeções da empresa, né? O que ela espera do próximo exercício. Então, a estrutura dela. Eu sempre digo o seguinte, ó, eu posso ter duas lojas, né? Com o mesmo mercado, ou seja, os mesmos consumidores, vendendo os mesmos produtos. E elas podem ter resultados completamente diferentes. Por quê? Depende da estrutura de gastos delas, depende da parte do regime de tributação que elas escolheram. Então, não serve esse parâmetro, mas ela vende a mesma coisa do mesmo tamanho. Não, são empresas diferentes, são organismos vivos, né? Independentes, individuais. Então, realmente, sempre colocar no papel, sempre, né? Pegar e fazer a simulação da sua empresa, né? Ver se realmente vale a pena com base na sua. Aqui a gente olha o lucro real, vou só reforçar essa questão do lucro real, né? E realmente ele vai ter ali um ganho maior, né? Claro que eu peguei o mesmo faturamento para todas, né? Igual justamente porque para poder fazer essa análise. Mas o lucro real, ele é bem dispendioso, ele é mais oneroso, ele tem muitas obrigações acessórias, tu tem que ter muitos controles, então ele vai ter mais gastos, sim, né? O lucro presumido um pouco menos, mas também tem bem mais que o Simples Nacional, mas é assim, ó, é olhar o próximo exercício, né? Como que vamos se comportar? Quais são as projeções para o próximo exercício? E só para finalizar, uma coisa que o pessoal sempre tem muito medo, né, de trocar o regime de tributação. O regime de tributação, ele vale para o ano calendário. Então, eu posso trocar, eu posso passar do Simples Nacional para o lucro real. Posso, desde que eu não tenha impedimento legal em relação ao meu produto ou ao meu tipo de atividade, eu posso passar tranquilamente, né? Se a gente for analisar as empresas quando começam as atividades, a melhor forma de tributação seria o lucro real, porque dificilmente alguém começa com um lucro excessivamente alto, né? A empresa que opta pelo presumido, eu sempre digo o seguinte, ó, se tu tem um lucro superior a 8%, ali no caso que é a presunção, opta pelo presumido. Por quê? Tu vai pagar sempre sobre os 8. Tenho 20%, não tem problema, paga sobre os 8. Né? E eu posso, então, fazer essa mudança. Claro que eu não vou todos os anos mudar, porque aí eu vou despertar a atenção da Receita Federal, né? Mas é um direito. Existe uma legislação que permite que a empresa, desde que não tenha impedimentos, que ela possa fazer essa mudança. Então, o ano que vem vai ser um ano ruim, vou mudar a tributação. Legal, não tem problema nenhum. Eu faço muito isso com os meus clientes, sabe? Justamente com base nas expectativas e com base no planejamento. eu acho que é muito importante, né, que as empresas consultem um profissional capacitado que nem você para entender um pouco melhor, né? Porque que nem tu comentaste, o Simples Nacional ele acaba não sendo tão simples, né? E a gente conversou já com algumas empresas do PX que comentaram assim, eu demorei muito tempo para sair do Simples, pensando que era a melhor alternativa, e quando mudou para outro regime de tributação, deslanchou a empresa de uma forma que, digamos, ela estava sendo travada, né, pelo Simples. E questões de faturamento, limites e tudo mais. Então, realmente E a precisa, questão de né, mercado também, né? de mercado, precisa uma consultoria, né, de uma opinião de um especialista no assunto para realmente definir o que é o melhor para a empresa.
Lembrando que a gente sempre tem esses incentivos que, na lógica, não se exportam tributos, mas vão incidir o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, né, depois da empresa. Então, o pessoal diz, exportação não tem tributo. Não tem tributo, mas vai ser tributada alguma coisinha depois no imposto de renda, né, e contribuição social. É exatamente o que a gente escuta, né? Eu vou exportar porque exportar é mais fácil, eu não tenho que pagar impostos. Não, tem que pagar. Pelo menos, né? Simples Nacional, Imposto de Renda, contribuição e a contribuição patronal, social e a patronal, e nos outros dois, Imposto de Renda e contribuição social, né? Isso sem contar se houver a necessidade do adicional do Imposto de Renda, né? Que é aqueles 10% sobre o excesso que a Receita considera, né? Que aí vai aumentar um pouquinho mais. Mas realmente, é colocar a sua situação no papel, sabe? Eu quis fazer esse comparativo, embora assim, seja difícil, né? Mas justamente fui explicando para que vocês pudessem entender aonde se encaixam, né? Essas mudanças, essas variações nas tributações e o que isso pode impactar no final, né? Porque o que a gente quer? A gente quer lucro, né? Sim. E tem outras questões também que precisam ser bem estudadas, né? Além desses incentivos da não tributação da exportação, digamos assim, existem outros mecanismos, né? Como, por exemplo, um drawback, que a empresa pode importar sem tributação na importação, contanto que a mercadoria saia do país depois. Então, são diversas ferramentas, né, que estão à disposição e a empresa vai precisar analisar, né, a sua situação, a sua regime de tributação, a sua estrutura de custos, enfim, é digamos, uma pesquisa, um planejamento um pouquinho. Um planejamento. Mas... Todas as empresas deveriam ter um planejamento tributário, né? Porque ele vai apontar exatamente essa questão aí da carga tributária que hoje impacta de forma tão significativa, né? E também vai ajudar na formação do preço de venda depois, né? E tu sabe que tem uma coisa, a gente tem a evasão fiscal e a elisão fiscal, né? A evasão é sonegação. A elisão é usar a legislação ao seu favor. Né? Então, existe a legislação, às vezes ela não está muito clara, mas ela existe. Então, se ela existe, se é possível, se é legal, eu vou usar. E aí, as empresas, às vezes, com medo, né, elas acabam pagando ali, tendo uma carga tributária superior ao que realmente poderia ser pago. Isso aí. O pessoal está elogiando aqui e é ótima forma de apresentar, ficou bem mais fácil de entender com esse case prático. Obrigado. Então, acredito que o pessoal tenha entendido bem a mensagem, né? Mas realmente lembrando, né, consultem o profissional, né? Sim, sim. Não dá para fazer nada. Quem vai olhar as legislações acaba se apavorando, né? E também assim, né? Qualquer coisa, depois no material que eu vou enviar para vocês, tem ali os meus contatos. Se precisar de ajuda, quiser ali esclarecer sobre o case ali que eu mostrei para vocês, né? Bem tranquilo, não tem problema nenhum. Só agradecimentos aqui no chat, né? O pessoal está elogiando, parabéns, ótimo, muito bom, obrigado. Então, eu acho que, não sei se tu tem mais algum outro assunto que tu queiras comentar? Eu acho que seria isso. Me coloco à disposição de vocês. Te agradeço novamente, Gustavo, por ter me convidado. É sempre bom a gente, né, poder participar desses eventos. E, claro, estou já incluída aí dentro da Microempa, né? Mas é importante também essa parte da gente trocar essas ideias. Por mim, tá tudo bem. Nós agradecemos, então, e depois, se possível, né, tu nos encaminhar o material, a gente pede para o Matheus e o nosso apoio técnico repassar para as empresas, todos que participaram, e teus contatos, né, se o pessoal quiser entrar em contato diretamente contigo aí, né, para pegar uma dica aí com um profissional experiente no assunto, né, porque realmente a questão tem que ser bem analisada, bem planejada, porque tem todas essas questões de elisão, né, que tu comentaste, que é uma forma legal de redução de impostos, enfim, todos os mecanismos, drawback e outras situações que as empresas têm à disposição. Né? E o Juliano está convidando aqui para participar de uma reunião do MicroX para um bate-papo conosco, então já está convidado aí. Legal. Espero que é só ele me dizer, se possível, antes das aulas, né? Porque agora, a primeira semana de março, já começam as aulas. Sim, a gente tem uma reunião, acho que o dia 28 de março ali, de repente até podemos conversar, se tu, né, tiver disponibilidade, até depois a gente me passa, pede para o Juliano, tu, né, Gustavo, me passar, porque eu também já estou com alguns cursos à noite agendados, então, para mim ver se eu consigo encaixar, mas não tem problema, eu vou na reunião de vocês. Muito obrigado, então.
tá? Pessoal, mais alguma pergunta queiram fazer para a Iane? Aproveitem que ela está aqui conosco, né, nesse momento.